Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Encontros. Hoje nós estamos conversando com a Ana Doiriani. A Ana é da Grécia, ela mora em Atenas, mas ela já viajou e já residiu em vários outros lugares do mundo, na Turquia, no Líbano. Ela é formada em filosofia e também em psicologia. Já teve oportunidade de nos visitar algumas vezes no Brasil. Welcome, Anna, to the channel. Bem-vinda, Ana, ao canal. Muito obrigada pela oportunidade. No Brasil, hoje em dia, meditação é um tópico muito bem aceito pelas pessoas. As pessoas são atraídas pela ideia da meditação e não apenas elas reconhecem os benefícios, mas elas também percebem que é uma prática essencial para fortalecer o seu ser interior e ser capaz de enfrentar as situações difíceis que as pessoas têm enfrentado hoje em dia. Para muitas pessoas, a meditação ainda é uma técnica muito difícil, muito árdua. Talvez porque elas não tenham a prática, talvez porque elas tenham diferentes ideias sobre o que de fato é prática da meditação. Você tem praticado meditação por 35 anos agora. É quase que uma vida inteira de prática. Como é que você pratica meditação? Você tem alguma ferramenta, algum conhecimento, alguma iluminação que você gostaria de compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo, de forma que eles possam aplicar e tornar a meditação uma experiência possível? Eu acho que, como qualquer outra palavra, meditação é uma das palavras que tem sido mal utilizadas ou sobreutilizadas e, portanto, vamos entender antes de mais nada e decodificar esta palavra meditação. Eu gostaria pelo menos de compartilhar a minha experiência sobre esse capítulo da meditação, que é uma prática que eu tenho feito basicamente a minha vida inteira, porque meditação não é uma coisa que nós fazemos ou uma técnica que nós adotamos por algum tempo, em alguns momentos do dia ou em um certo ponto da sua vida, mas é uma perspectiva que você passa a ter na sua vida. Como você vê a si mesmo, como você vê os outros, como você vê esse mundo à nossa volta. Então, basicamente significa remover a confusão que todos nós temos em um certo grau ou outro, aquilo que nós chamamos do intelecto, e eu não gostaria de introduzir uma outra palavra agora que também tem sido mal utilizada, sobreutilizada, e todos associam com a sua própria experiência, mas um entendimento simples e básico sobre o intelecto que nós utilizamos muito naquilo que nós chamamos de meditação é a faculdade do entendimento e do discernimento, e também da decisão. E essas são coisas que nós fazemos constantemente, a cada momento, a cada segundo em nossas vidas. Quando nós dizemos nós meditamos, nós podemos também dizer, e eu inclusive prefiro dizer assim, que nós temos muita clareza de como nós entendemos a cada momento a nós mesmos. Nós temos a experiência correta sobre quem nós somos, porque todos nós temos certas crenças sobre nós mesmos, algumas que foram adotadas de outras pessoas devido às situações, devido ao nosso background. Então, eu tenho clareza a cada momento sobre quem eu realmente sou. Eu consigo sentir naturalmente o meu eu verdadeiro, e esse é um outro capítulo. E eu sou capaz de discernir a cada segundo o que é o melhor a ser feito para um propósito mais elevado. Então eu também tenho que ter clareza sobre qual é o sentido da vida, porque como é que eu posso entender, discernir e decidir o que é melhor
se eu não tiver clareza sobre qual é o propósito da minha vida. Qualquer um pode usar o seu intelecto de acordo com a meta. Então, se a minha meta é pintar uma sala, o meu entendimento sobre o que é certo e errado vai estar em conexão com isso. Então, primeiro de tudo, nós precisamos ter clareza. E clareza significa, não é que você crie uma crença sobre si mesmo, mas você vê claramente quem você é. E você não precisa então falar sobre ferramentas e técnicas, porque quando você realiza, experimenta quem você é, então nós temos uma clara imagem de quem nós somos e estamos em meditação constante. Se você ainda quiser usar essa palavra meditação, nós estamos em meditação constante porque constantemente agimos a partir da nossa verdade interior e do nosso potencial mais elevado. E eu não sei se essas palavras podem parecer um pouco filosóficas ou teóricas, mas elas não são. Escutando você falando sobre tudo isso, as palavras que surgem na minha mente são iluminação ou talvez despertar, porque eu acho que a meditação também é uma forma de ter este despertar interior. Como é que você poderia definir esta experiência de estar desperto? Exatamente como a palavra diz, quando alguém está dormindo, a realidade dele desapareceu da sua consciência. Ele é aquele que está sonhando. E se ele tem um sonho agradável ou um pesadelo, ele experimenta ambos como se fossem a realidade dele. Ele se torna parte daquele sonho, ele acha que ele é um dos heróis naquele sonho. Então a sua realidade foi fechada. E no momento em que ele desperta, e há diferentes formas de despertar, pode ser que alguém mais desperte você, ou pode ser que houve um pesadelo dentro do sonho e é por isso que você despertou. Em ambos os casos, quando alguém desperta, ele não tem que fazer nenhum esforço para ver o quadro todo, para ver claramente. E ele era aquele que estava dormindo e ele vê claramente que ele não é aquele no sonho, mas ele é aquele que estava sonhando e que agora despertou. E por causa que a sua realidade sempre esteve lá, quer ele estivesse dormindo, quer ele estivesse acordado, quando você está acordado, você acorda, você se percebe na sua cama, no seu quarto, sua mãe e pai estão à sua volta. Então, despertar é assim. Quando nós nos lembramos de quem nós somos, então é um mundo novo que se descortina na nossa frente. Basicamente, o que você está sugerindo, então, é que durante o dia as pessoas não precisam especificamente sentar para a prática da meditação, mas a ideia que você está sugerindo é que durante o dia as pessoas se lembrem ou estejam mais conscientes de si mesmas. Qual é a sua sugestão em termos de uma prática diária? Eu acho que a primeira coisa tem que ser um certo entendimento do que está acontecendo conosco, porque o nosso caso pode ser visto como um caso extremo, então nós precisamos de algum tipo de remédio extremo, não extremo, mas algum tipo de medicamento. Como alguém está doente, ele precisa fazer algumas coisas extra para que ele possa voltar para a sua normalidade. Então, até que nós conseguimos voltar para a nossa normalidade, sim, algumas práticas são necessárias. Eu também chamaria de atenção mais focada, em estar mais consciente do valor de criar, ou seja, criar o lugar apropriado, o ambiente apropriado, de forma que a pessoa realmente possa sentir-se, perceber-se nesse estado de estar desperto. E se nós repetimos isso por algumas vezes, se torna natural, mas no começo a gente precisa tomar ajuda desse suporte extra e criar um momento especial,
E outra coisa que também pode ajudar é estar com pessoas que tenham o mesmo objetivo. Eu posso fazer isto sozinha ou eu posso me reunir com outras pessoas que também queiram experimentar esse ser verdadeiro e sair fora dessa confusão que foi colocada em nós coletivamente. Para as pessoas que estão nos assistindo, para dar a elas uma experiência disso que você está falando conosco, você gostaria de nos guiar em uma pequena meditação? Sim, meditação ou clareza. O que quer que cada um de nós seja, nós nos sentamos de forma confortável, de forma que não sejamos distraídos pelo nosso corpo. E se você se sentir mais confortável fechando os seus olhos, está ok. Mas uma sugestão é manter os olhos abertos de forma gentil, de forma que qualquer que seja a experiência que emerja de dentro, nós possamos usá-la nas nossas atividades diárias quando os nossos olhos têm que estar abertos. E é verdadeiramente uma questão de um segundo para despertar. Tudo o que nós fazemos é apenas perceber que nós temos esta liberdade, o livre-arbítrio para direcionar a nossa atenção onde quer que nós queiramos. A atenção comum, ela está presa neste mundo físico dos sentidos, mas agora, de forma consciente, nós escolhemos gentilmente focar a nossa atenção neste mundo invisível, nesta vida invisível, neste mundo invisível, em todo este tempo em que a história da humanidade tem acontecido, a nossa atenção tem estado nos aspectos físicos, os corpos, as histórias, a natureza, os objetos, mas por detrás de tudo isso, há seres que pensam, que sentem. Neste corpo é necessário alguém que pense, que sinta, que se lembre, que decida, e todas essas coisas são invisíveis. Todas essas faculdades têm acontecido dentro de uma presença. E a pergunta agora pode ser presença? O que isso significa? Então, sim, nós reconhecemos que há pensamentos, sentimentos, eu me lembro, eu esqueço, eu realizo, e todas estas faculdades são sutis e invisíveis, mas nós também reconhecemos, à medida que nós nos sentamos em silêncio, que existe alguém dentro de nós que está consciente de tudo isso. Alguém que pode dizer, sim, eu me esqueci disso, eu me lembrei disso. Se existe um pensamento, um sentimento, nós agora damos atenção para esta presença que nós visualizamos como um ser, mas sem o corpo físico. Imagine se alguém perfeito viesse, onde quer que você esteja agora. Imagine que tem alguém que não tem um corpo, que não tem um nome, que vem de um outro mundo, e este ser é perfeito. Ele tem um coração perfeito, sentimentos perfeitos, e ele é silencioso. Este ser
não interfere através de julgamento, análise ou o que quer que ele veja. Ele não julga e ele não vê fraquezas. Ele é silencioso, totalmente livre daquilo que ele vê. Mas, dentro desta liberdade e dentro deste silêncio, ele experimenta os sentimentos mais doces, tal contentamento, uma alegria sutil, paz perfeita, amor benevolente. Que personalidade doce é essa? E nós então percebemos que à medida que a nossa atenção se volta para este ser, nós começamos a absorver estes sentimentos, esta personalidade em nós. E à medida que nós viemos de volta para a ação e começamos a interagir, podemos utilizar isto como um hobby, de forma que o que quer que nós estejamos fazendo, ao mesmo tempo nós permanecemos conscientes desta presença sutil, que é como um anjo, perfeita. A sua presença influencia cada cena no drama da vida. Mas nós também percebemos que a nossa escolha colocar a palavra eu para este ser ou para aquilo que nós pensávamos que nós éramos, que é este papel, este corpo. Tudo isso continua, tem um espaço, um lugar, mas nós agora temos a escolha de sempre vermos a perspectiva deste ser e utilizar o papel a partir da perspectiva desta perfeição silenciosa. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Eu acho que nós fomos capazes de alguns poucos minutos simplesmente termos esta experiência verdadeira do silêncio. É um silêncio que naturalmente emerge de dentro. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Vocês podem usar essa meditação para repetir essa prática em outros momentos que vocês quiserem. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com outras pessoas que vocês sintam que também podem ter esse interesse. Muito obrigada.